Olá, meus oitavoanos, tudo bem com vocês? Espero que as duas turmas estejam bem, que vocês continuem firmes e fortes. Hoje nós vamos falar de um fato histórico marcante e eu espero que vocês prestem bastante atenção, por quê? Porque ele simboliza a transição do período moderno para o período contemporâneo, que é o que a gente vive hoje. Então, desde o século XVIII, desde os fins do século XVIII até hoje, nós estamos no período contemporâneo. Nós vimos isso em sala de aula, não sei se vocês lembram, mas nós vimos isso quando fizemos uma linha do tempo. Nós vamos falar especificamente hoje da Revolução Francesa. Então, pensar na Revolução Francesa é pensar numa situação onde a França ela estava dividida em três classes sociais. Nós tínhamos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, como se fossem os ricos, a classe média e a pobreza, que hoje seriam as classes de um sistema capitalista. Na época da Revolução Francesa, o capitalismo ainda estava se desenvolvendo. E no caso específico da França, no primeiro estado, nós tínhamos o clero, aqueles que rezam, os membros da igreja. No segundo estado, nós temos os nobres, aqueles que governam, as famílias dos condes, dos duques, dos marqueses, esses barões e os outros nobres são os caras que governam. Eu mando e vocês obedecem. Assim era o segundo estado. E o terceiro estado são aqueles que trabalham, é o povo. E entre os membros do povo nós temos aí os camponeses, os agricultores, os pequenos comerciantes, que são os burgueses. Então, uma pequena burguesia que se formava, que estava se formando já há alguns séculos, e os trabalhadores rurais. Então, esses eram os membros do povo, eram os membros do terceiro estado. Primeiro, segundo e terceiro estado. A França era um país eminentemente agrário. O que eu quis dizer com isso? Que a França era um país essencialmente, principalmente, dependentemente de uma agricultura. Uma agricultura que não só sustentava a nobreza e nem o clero, mas que também sustentava o povo. Porém, a França, nos finais do século XVIII, para ser preciso, a partir de 1785, a França começou a conviver com um problema sério: falta de chuvas, secas. Não tinha essa queimada toda aí do centro-oeste, ali da região do centro-sul, né? Região de Minas, do sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Não tinha essas queimadas todas, mas tinha seca, muita seca, muita seca. E em função disso tudo, a economia começou a viver uma crise pela falta da produção de grãos, pela falta de colheita adequada. Isso começou a gerar fome, miséria. Isso começou a gerar uma queda no mercado consumidor, uma diminuição no consumo. E isso começou a gerar também o desemprego. Então a sociedade francesa vivia em crise, vivia num momento difícil, certo? Não bastando isso, algumas pessoas, membros aí da política, começaram a sugerir que as coisas começassem a mudar. Por quê? Primeiro estado, que está lá em cima, no ápice da pirâmide, e segundo estado, os dois não pagavam impostos. E aí, somente o terceiro estado eram os pagadores de impostos. Então, quem trabalhava, os camponeses, os agricultores, os burgueses, esses pagavam impostos. A nobreza e o clero, isentos de impostos. Então, resolveu se reunir a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Que está aqui, Assembleia dos Estados Gerais, que dela está aqui. Assembleia dos Estados Gerais, para tentar discutir sobre essa mudança, para que outras pessoas começassem a pagar impostos também. Nessa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, houve um fato determinante, que a gente ouve muito comumente falar hoje em dia. Um grupo sentou-se à direita, outro grupo sentou-se à esquerda da mesa diretora do presidente da Assembleia. O grupo que estava à direita, curiosamente, os amiguinhos que estavam ali à direita, sentadinhos uns dos lados dos outros, eles eram as pessoas favoráveis ao rei. E os grupos da esquerda eram os grupos contrários ao rei. Isso designou um termo que até hoje a gente fala e ouve falar. Direita e esquerda. Ah, porque eu sou direita, ah, porque eu sou esquerda. Dá até briga, né? Tem gente até que não entende, briga em rede social, briga na rua. Não tem sentido, gente. Mas esse grupo de direita e esquerda surge lá na Assembleia dos Estados Gerais, onde o grupo favorável ao rei
concordando com tudo, como vaquinhas de presépio, ficava à direita do presidente da Assembleia, e o grupo da esquerda era o grupo que questionava, que estava mais ao lado do povo. Bom, isso na Revolução... Opa, cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui a imagem. Isso vai fazer com que o povo que estava à esquerda e que não viu mudanças acontecendo, por quê? Porque havia uma proporcionalidade maior entre os membros da direita, que derrubaram a vontade popular. Então, sabe o que aconteceu? O povo se incendiou. O povo resolveu ir para as ruas, motivados pelo terceiro Estado. O povo foi às ruas. Povão, motivados pela própria situação conturbada que se vivia, o povo começou a botar fogo nas coisas, quebrar as coisas, fazer manifestações. E isso fez com que o rei ficasse meio preocupado. Sabe o que aconteceu com o rei? Está aqui, ó. O rei, ele que resolvia pegar esse prédio que está ali fechado, só com uma torrezinha pequena, esses prédiozinhos ali, eles eram chamada Bastilha. E na Bastilha eram presos todos os inimigos do rei. Sabe o que aconteceu com o rei? O rei foi levado para dentro da Bastilha. E os inimigos do rei foram soltos. Isso quem fez? A força do povo. O braço, o povo. E esse povo que foi às ruas e que manifestou-se sangrante. Sangrante, existe esse termo? Sangrantemente, usar esse termo, não sei se existe, arduamente, bravamente, corajosamente, o povo que pegou em armas, o povo que ergueu bandeiras, o povo tentou mudar essa ordem. E isso foi a Revolução. A Revolução não acontece num dia. E durante a Revolução, que dura mais ou menos uns 5 anos, a Revolução Francesa, chegou uma fase muito pesada, chamada fase do terror, onde os jacobinos, que eram os membros da pequena e da média burguesia, e os membros mais radicais, assumiram o governo. E eles, ao assumirem o governo, fizeram mudanças drásticas. Mandaram matar muita gente, inclusive o próprio rei. O rei da França, que vivia sob o salto alto, perucas esvoaçantes, camisolas de seda, sempre com muito garbo, muito luxo, esse rei, Luís XVI, foi assassinado em praça pública. Ele foi guilhotinado. A guilhotina se torna o símbolo do corte dessa monarquia, desses reis absolutistas. E a guilhotina, cortando esse poder dos reis absolutistas, ela dá início a um novo modelo de governos pelo mundo. Governos onde a burguesia governe, onde o povo consiga mostrar que reis que não estejam ao lado deles corram o risco de serem guilhotinados. E isso mudou a história não só da França, mas mudou também a história de vários países do mundo. E essa mudança repercute até hoje na vida de quem está à frente do governo. As burguesias de vários países, elas influenciam na escolha de governantes. Isso a gente vê até hoje. Para se fazer uma campanha eleitoral, seja do presidente, do governador ou do prefeito de uma cidade, gasta-se muito dinheiro. Quem banca? Os burgueses. Isso é assunto para a gente conversar com muito mais tempo. Ok? O nosso tema da aula de hoje era a Revolução Francesa. Eu espero que vocês leiam mais sobre isso. Conto que vocês assistam o videozinho que está aí no link, no portal. Vai estar também nos textos, para quem quiser. E que respondam as questões atentamente. Grande beijo para vocês e até uma próxima aula. Grande abraço.